Desespero é a palavra que descreve o Bolsonaro e os bolsonaristas. Hoje, os bolsonaristas fizeram uma mega manifestação que não foi quase ninguém contra a CPI da Covid e a favor do voto impresso. O voto impresso é a mais nova do Jair Bolsonaro porque ele está desesperado, que ele sabe que vai perder a eleição. A última pesquisa da Datafolha, que foi feita com pessoas nas ruas, mostrou o Lula 23 pontos na frente do Bolsonaro no segundo turno e mostrou que a chance do Lula ganhar no primeiro turno é muito grande. Para piorar para o Bolsonaro, o Lula está em ascensão e o Bolsonaro está em queda. Quer dizer, se a pesquisa já é boa para o Lula e ruim para o Bolsonaro, as próximas tendem a ser pior ainda para o Bolsonaro. Então o que eles querem? Voto impresso para eles tentarem fraudar a eleição. E aí fizeram uma mega manifestação, ó. Essa aqui é uma foto aérea da manifestação. Dá pra ver que não tinha tanta gente lá em Brasília. O próprio Jair Bolsonaro falou nas redes sociais dele, falou no Facebook, falou no Twitter, falou nas outras redes dele, falou: eu aparecerei lá às 15h30, então estejam todos lá. E aí no fim não tinha quase ninguém, mesmo com o Bolsonaro lá. Ele chegou a cavalo, xingou o Lula. É a quinta vez, veja bem, quinta vez que o Bolsonaro xinga o Lula nos últimos 10, 15 dias. Por quê? Porque ele tá desesperado com o Lula. Eu vou mostrar aqui fotos, até vídeos, tocaram berrante lá, o pessoal sabe que é gado para abate, é desespero e vamos falar aqui um pouco sobre isso. Mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair para o Bolsonaro? Então se inscreve aqui no canal e curte o vídeo, olha, é um segundo. É de graça você se inscrever no Plantão Brasil e você ajuda a oposição ao desgoverno Bolsonaro. E a gente faz oposição também nas ruas. Hoje a gente estava rodando com o carro de som em Paysandu, no interior do Paraná, em Campina Grande, na Paraíba, e em Parnamirim, no Espírito Santo. Ó, isso aqui é um trecho lá em Parnamirim, no Espírito Santo. No final do vídeo aqui, ó, tá sem volume. No final do vídeo aqui eu vou mostrar esse trecho de Parnamirim, lá no Espírito Santo, e talvez mostre aqui, se der tempo eu mostro também de Paysandu, se não eu mostro no próximo vídeo. Quem quiser ajudar as ações do Plantão Brasil, carro de som rodando na rua, denunciando que a culpa da crise econômica é do Bolsonaro, que a culpa das pessoas estarem morrendo é do Bolsonaro, quem se recusou a comprar vacina, quem gastou dinheiro em cloroquina, a mansão do Flávio, tudo isso denunciando nas ruas. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário eu deixo o Pix, o PicPay e as minhas outras redes sociais. Siga-me nas outras redes sociais, mas se quiser ajudar também tem o Pix, o PicPay. Aproveita e se inscreve no canal, que é muito importante você se inscrever. Agora vamos falar sobre os protestos. Eu já mostrei aqui uma foto, eu vou mostrar de novo para você dar risada. Eu dei risada quando eu vi. Porque eles fazem, os bolsonaristas são assim, especialistas em manipulação, aprenderam com a Globo. Eles são especialistas, você vê de baixo os vídeos, parece que tem muita gente. Aí quando você vê uma foto panorâmica, não tem ninguém. Vários ruralistas que tiveram suas dívidas e crimes ambientais perdoados pelo Bolsonaro também foram a Brasília, ó, saíram lá dos seus locais e foram a Brasília com caminhões, ó, aqui a fila da mamata, a fila de quem cometeu crime ambiental e foi perdoado pelo governo, milhões em multas perdoadas pelo governo aqui, ó. Aí dá pra ver até que tem babaca aqui que é candidato, ó, já pra próxima eleição e tá colocando no caminhão, aí você sabe por que ele tá lá apoiando o Bolsonaro, né, quer ganhar alguma coisa, quer ganhar voto, alguma coisa. Aí lá embaixo, onde tinha as pessoas, um babaca começou a tocar o berrante, babaca bolsonarista, ó, começou a tocar o berrante e o gado foi, ó. É só tocar o berrante que o gado adora, o gado adorou o berrante. Eles sabem que são gado para abate. Eu percebi que nas últimas semanas os bolsonaristas, quando a gente chama eles de gado, a gente adora o gado bolsonarista, o gado, eles começaram a se autoproclamar gado. Tinha até, eu não consegui achar no meu celular, porque eu coloco as coisas nesse outro celular aqui, eu não consegui achar, mas eu vi alguns memes, flyers que eles colocam lá para promover essa manifestação, em que eles falavam: gado, vamos lá, pró-Bolsonaro, e eles se chamam de gado. Só que tem uma coisa, gado é o quê? Gado é um animal que tá lá pastando, pra quê? Pra ser abatido. E eles se chamam de gado, eles sabem que são para abate, que eles estão ali para isso, ó, para aglomerar, para pegar Covid, para morrer, mas tudo em prol do quê? Do mito, do Bolsonaro. E foram lá, mas era pouquíssima gente. Se você pensar que Brasília tem mais de 1 milhão de habitantes, tinha o quê? 1.000 pessoas lá, 1.500 pessoas lá, não é quase ninguém. E ó, isso aqui foi no Rio de Janeiro, aí você vê o nível deles, ó, aqui ó, não é pandemia, é comunismo. Por quê? Porque o Bolsonaro quer que as pessoas não saiam de casa. Isso é desespero por quê?
parte do protesto é contra a CPI da Covid. Eles não querem que se investigue. A CPI da Covid tem um problema para o Bolsonaro, que eu vou falar mais a fundo nos próximos vídeos, mas o problema é o seguinte: o Bolsonaro tinha uma linha de defesa, falaram, vamos defender por aqui. E aí o governo Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, General Ramos, todos eles começaram a orientar os bolsonaristas a irem por essa linha de defesa, que era a linha o quê? De negar tudo o que aconteceu, de falar que não teve problema nenhum na pandemia. Só que é uma linha de defesa muito frágil e eles não treinaram os depoentes, quem foi depor. Dá pra perceber que o Weingarten não teve treinamento algum. Ele foi lá, ele foi com muito mais paciência do que o normal. O Weingarten é um cara estourado, ele não estourou na CPI, mas talvez não tenha estourado porque ele tava com medo. Teve a hora que falaram que ele ia ser preso, ele ficou com medo, com muito medo. A hora que o Omar Aziz, presidente da CPI, falou, ó, vamos aqui paralisar a sessão, senhor advogado, instrui aí o seu cliente, porque a coisa, eu não sei qual é o plano dele lá na frente, mas isso vai ficar ruim pra ele. Instrui aí, pararam a sessão pro advogado instruir o Weingarten a parar de mentir porque ele ia ser preso. Quando isso aconteceu, foi umas 11 da manhã, e ó, o depoimento do Weingarten foi até 8 da noite. Ali quebrou o Weingarten no meio, quebrou completamente. Aí deu para perceber que ele não foi treinado. E o Weingarten ele entregou o Bolsonaro no caso da Pfizer, e ele entregou algumas outras coisas. Depois do depoimento do Weingarten, ficou claro que tinha um gabinete, não um gabinete, mas um Ministério da Saúde paralelo, um gabinete da saúde paralelo, e ficou claro que o Carlos Bolsonaro fazia parte disso, e também ficou claro que o Bolsonaro tinha recusado a vacina da Pfizer e que ele tinha recebido carta da Pfizer. Quer dizer, ele entregou alguns crimes do Bolsonaro. Outra coisa que não se esperava era que o presidente da Anvisa, eu fiz um vídeo aqui detonando, quem acompanha o canal sabe, o presidente da Anvisa, que é bolsominion, ele é bolsominion, não era, ele é ainda bolsominion. Talvez tenha deixado de ser, mas sempre foi. E aí, o cara amigo do Bolsonaro, contra-almirante da Marinha, um dos cargos mais altos da Marinha, foi alçado à presidência da Anvisa, foi lá para quê? Para defender o governo Bolsonaro. Passou uma hora, tá. 1h30, tá, ok. Aí depois desandou. Olha, quando desanda a maionese, não adianta que você pode colocar mais ovo, mais não sei o que, mais não sei o que. A maionese desandou uma vez, você não conserta mais. Só isso, ele desandou a maionese. Começaram a perguntar para ele sobre isolamento, aí ele teve que falar. Que se ele não falasse aquilo, ia complicar para ele. Ele falou, eu sou contra esse discurso anti-isolamento. Tem que ter isolamento, tem que ter máscara, tem que ter isso, aquilo. Sou contra esse discurso aí, porque perguntaram, você é a favor do discurso do governo? Aí mostraram para ele, falaram frases do governo, ele falou, não tinha como ele falar que era a favor, que ele ia estar se incriminando. Aí quando ele fala que é contra, ele está jogando o Bolsonaro na fogueira. E aí, para piorar, além dele ter falado isso trocentas vezes, ele contou o caso da bula da cloroquina. Por que ele contou aquele caso? Porque se ele não contasse, ele ia estar como mentiroso, ele poderia ser preso mais à frente e poderia ser convocado para uma acareação com o Mandetta. E ali imagina, presidente da Anvisa como testemunha, Mandetta como testemunha, acareação. Quem tá falando a verdade? O Mandetta que disse que teve uma reunião em que estava o presidente da Anvisa e tentaram mudar a bula da cloroquina, ou o presidente da Anvisa negando? Ia ficar feio. Então ele entregou o Bolsonaro. Isso não estava nos planos do governo. Por isso, estão armando esses protestos contra a cloroquina, só que tem um problema. O povo não está nem aí pro Bolsonaro mais. A popularidade dele está realmente muito baixa. Aqui tem um momento do protesto, para você ter ideia do desespero. Um rapaz num caminhão de som, que sabe-se lá quem paga esses caminhões de som, porque a gente tá colocando carro de som em dezenas de cidades. Não é barato. Caminhão de som é mais caro ainda. Em Brasília é assim, olha, meu Deus do céu, pensa num lugar caro, é Brasília. E aí, ele tava lá no caminhão, tinham vários caminhões de som lá nesse protesto, tinha praticamente mais som do que pessoas. E aí, olha o que tá falando o rapaz desesperado. Por favor, vamos ajudar o presidente. Se a gente conseguir a meta, ele vai poder ter o partido dele. Não adianta depois ir pra casa e reclamar. Vamos lá, pessoal. Só mira aqui, é rapidinho. Não precisa pelo Brasil. O rapaz estava chamando as pessoas para se filiarem ao Aliança pelo Brasil. E estava praticamente implorando. E dá pra ver no vídeo. Eu vou deixar aqui sem volume, eu vou falar e você vai assistindo e rindo. Pra gente rir junto aqui. Dá pra ver no vídeo que ele está sendo amplamente ignorado pelas pessoas que estão indo para suas casas e não estão
se filiando ao partido. Ele fala, não, o presidente vai criar o partido dele, vamos lá, e as pessoas não estão nem aí. É isso, nem os próprios bolsominions, o gado que foi lá no protesto, quer se filiar ao partido. E isso deixa claro uma coisa que eu falei na última manifestação para o Bolsonaro, faz o quê? 2 semanas, talvez 3, eu falei, olha, tem mais de 4.500 pessoas trabalhando em Brasília em cargos comissionados diretamente ligados ao governo Bolsonaro. Ou seja, são 4.500 pessoas que, se o Bolsonaro cair, se o Bolsonaro sair da presidência, eles perdem a mamata assim do dia para noite. Pum, acabou o emprego deles, serão substituídos por outros de quem quer que entre. Então, não tem como uma manifestação do Bolsonaro em Brasília dar menos do que 4.500 pessoas, fora os familiares desses, fora os mais de 30 mil cargos comissionados que tem em Brasília, muitos deles ligados a deputados, senadores, lideranças do governo, ministérios, tudo mais. São mais de 30 mil, se eu não me engano, 39 mil cargos. Mesmo assim, o Bolsonaro não consegue colocar 4.500 pessoas num protesto em Brasília. Quer dizer, nem o pessoal que tá mamando graças ao Bolsonaro vai lá apoiá-lo. E os que vão, mas não a ponto de querer se filiar ao partido do Bolsonaro, de ter interesse nisso. Dá pra ver o desespero do rapaz falando, vai lá. Eu ia mostrar um vídeo do Bolsonaro, só que eu não achei aqui, do Bolsonaro chegando no protesto, e ele chega no protesto de cavalo, e não tem quase ninguém em volta do Bolsonaro. E tem uma coisa, parte do protesto que eles estão falando é pelo voto impresso. Foi feito em 2002, lá atrás, 2002, foi feito um teste com voto impresso. O que é o voto impresso? Você vota na urna eletrônica, tem uma impressora, igual aquela de supermercado, sabe, com papel rolinho, ao lado da urna, ela imprime o seu voto. Na hora que você vota, você confere e ela joga o voto numa urna separada. O que aconteceu? O TSE fez um teste em 2002 com algumas urnas, não dava para fazer no Brasil inteiro, fez com algumas para ver se isso valia a pena. Tá. O que aconteceu? Teve problema, muitos problemas, muito problema. Por quê? Você já foi em mercado que aquela bombinha, aquele lugar lá que imprime a notinha, quebra, e aí a pessoa fica lá 20 minutos para arrumar, às vezes demora, fecha o caixa, abre outro. Geralmente o mercado tem vários caixas, fecha, abre outro caixa. Exato. Agora imagina que não dá para fechar a urna eletrônica e não dá para colocar uma urna reserva enquanto as pessoas estão votando. Então se ficar meia hora ali para demorar, se demorar meia hora ali para consertar, é meia hora de fila. E você não, quando você vai votar, você tem a sua sessão de votação, geralmente é numa escola, universidade, enfim, é uma sala. Você não pode votar na outra, que está com menos fila, tem que ser naquela. Se deu problema naquela, é filas quilométricas. Se der um problema na impressora, ou na conexão da impressora com a urna, que não der mais para imprimir, ferrou. Então deu muito problema. Para piorar, o que aconteceu era o seguinte, às vezes imprimia e a tinta estava ruim, alguma coisa assim, quando ia conferir, tinha os votos à urna, tinha os votos impressos e tinha sempre, não sempre, mas muitas vezes alguma discrepância por conta da má qualidade da impressora, alguma coisa assim. Você vai falar, Thiago, mas o governo tem bilhões, poderia investir, não sei o quê, mas atrapalhou muito, foram inúmeras reclamações, e para piorar, aí foi quando o TSE falou, não vamos nem mais testar isso, é perigoso testar. O que aconteceu? Dava pra ver, perceberam que dava pra ver, e olha, naquela época não existia câmera em qualquer lugar, dava pra ver quem votou em quem. Então dava pra alguém, por exemplo, político corrupto que compra voto, bolsonaristas, dava pra ver quem votou em quem. Aí você sabia pela ordem da votação, você sabia, ó, o fulano foi o primeiro a votar, fulano foi o segundo, fulano foi o terceiro, e você conseguia saber, esse cara votou nesse, esse votou nesse, esse votou nesse. Agora imagina, qualquer um hoje em dia pode colocar uma câmera filmando quem tá entrando, quem tá saindo da sala, e você sabe exatamente a ordem de votação. E aí você sabe quem votou em quem. E aí o cara que compra voto, e olha, deputado do Centrão bolsonarista compra voto sim. A gente viu o prefeito, o atual prefeito, o João Campos, que usou táticas bolsonaristas para ganhar da Marília Reis em Recife, comprando voto. A gente viu o Bruno Covas comprando voto lá em São Paulo para ganhar do Bolo. A gente viu, foi feito a céu aberto. Agora imagina o que não é feito a céu aberto. Assim, foi feito à luz do dia, para todo mundo ver com câmeras. Agora imagina o que é feito nas periferias, lá nos rincões do Brasil, de compra de voto. É muita compra de voto que existe. Só que tem uma coisa, o político que compra o voto, ele não sabe se a pessoa vai realmente votar nele. Quando tiver o voto impresso, vai dar pra saber. Pra piorar, o Bolsonaro quer, se não for o voto impresso, tem que voltar o voto na urna. O voto na urna tem uma coisa, isso aqui é uma matéria de jornal de 1994, eleição de 94, aqui, roubo no varejo. Isso aqui tá mostrando, falando sobre fraude nas urnas. E aqui tem o nome de alguns deputados que estavam envolvidos nessa fraude. Aí tem aqui, ó, entre eles, dá para ler aqui, quem quiser pausa para ler a matéria.
mas eu vou pausar, ó. Na 24ª, o Ministério Público abriu inquérito e na 24ª o juiz Nelson Carvalhal descobriu 4 cédulas falsas. Beneficiavam os candidatos Jair Bolsonaro, Álvaro Vale, Vanessa Felipe e Francisco Silva. O Bolsonaro desde 94 já falsificava votos na urna quando não era eletrônica. Deve ter chegado a urna eletrônica em 98. O Bolsonaro falou, putz, ferrou meu esqueminha. É isso, já falsificava votos em 94, ele quer fazer o mesmo agora, que é a única chance dele ganhar de alguém que está 23 pontos na frente dele. É o quê? Soltar fake news para fingir que ele está na frente, que ele tem algum apoio. Ele solta na último manifesto pró-Bolsonaro, ele falou que foram 20 milhões de pessoas. Espera que o gado acredita. É soltar fake news falando que ele tem apoio e tentar fraudar a urna, que é o que o Donald Trump fez, tentar fraudar a urna. E se perder, falar que é fraude do outro. E ó, a gente tá aqui contra isso. Vou mostrar lá em Parnamirim, no Espírito Santo. Olha só. Peraí. Primeiro colocar o volume aqui, senão não dá. E também do canal Plantão Brasil. Siga nossas redes sociais, @ColetivoUESC. E também do canal Plantão Brasil. UESC, União das Esquerdas Sul Capixaba. Bolsonaro é cego, fala mal de vacina e gasta o nosso dinheiro comprando cloroquina. Não ouve a ciência, não olha pro seu povo. Um ano de pandemia e troca ministro de novo. Deus é a vida, Bolsonaro é a morte. Não compra as vacinas, deixa o povo à própria sorte. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com grito na garganta, é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer! Fora Bolsonaro, me acabou pra você! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer! Fora Bolsonaro, me acabou pra você! Tá aqui um dos trechos de lá. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo, seja membro. No primeiro comentário tem o Pix, o PicPay, as minhas outras redes. Siga-me. Ó, no TikTok estamos chegando nos próximos dias a 100 mil seguidores. Você acha que aqui é só YouTube? Não. Estamos em todas. 100 mil no TikTok é muita coisa. Siga-me lá também, tá no primeiro comentário as outras redes. É isso, aproveita, se inscreve aqui. Falou.